Bom, pessoal, nessa semana eu vou continuar a falar um pouquinho mais a respeito de múltiplos e nós vamos também aí aprender a gravar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números. Então, aqui, como sempre, eu gosto de explicar com um exemplo, eu coloquei uma tabela em que eu tenho quantidades aqui de litros de água desperdiçadas num determinado tempo. Então, no primeiro dia, eu tive 14 litros de água desperdiçada, no segundo dia 28 litros, no terceiro dia 42 litros, no quarto dia 56 litros. O que eu posso observar? Que todos esses números aqui são múltiplos de 14. Por quê? Porque eles são resultado da multiplicação de 14 por um número natural. Então, o 14, ele é múltiplo de 14 porque ele é resultado do 14 multiplicado por 1. O 28 também é múltiplo do 14, porque ele é resultado do 2 multiplicado pelo 14. O 42 também é múltiplo de 14, porque ele é o resultado da multiplicação de 14 por 3, que também é um número natural. E assim sucessivamente. Então, aqui embaixo, o que eu pude aí concluir? Que o 14, o 28, o 42, o 56, o 154, o 168, nesse exemplo, eles são múltiplos de 14, porque eles são resultado da multiplicação do 14 por um número natural. Essa sequência de múltiplos aqui, do 14 ou de qualquer outro número, elas são sempre aí infinitas, elas não têm fim. Aqui eu só parei no número 168 porque era um exemplo e eu não podia estender aí por muito tempo. Bom, uma informação importante. O zero, ele é múltiplo de todo número natural, porque qualquer número natural multiplicado por zero resulta no próprio zero. E também todo número natural é múltiplo dele mesmo. Por exemplo, aqui o 14 é múltiplo dele mesmo, porque ele é o resultado da multiplicação dele por 1. E assim sucessivamente com os outros números aí. Então, todo número natural tem como múltiplo o zero e ele próprio. Agora, um exemplo um pouquinho aí diferente. Eu tenho uma estrada de 200 quilômetros e eu quero colocar um telefone de emergência e um radar de fiscalização a partir do quilômetro zero. Então, no início da estrada, eu teria um telefone e um radar de fiscalização. Porém, o telefone ele vai ser colocado de 9 em 9 quilômetros e o radar de 12 em 12 quilômetros. Então, vamos escrever aí os múltiplos de 9, os múltiplos de 12, para que a gente possa, então, observar e definir onde nós teremos ao mesmo tempo um telefone e um radar aí de fiscalização. Bom, então vamos começar pelo telefone. Os telefones eles serão aí instalados nos quilômetros 0, 9, 18, 27, 36, ou seja, nos múltiplos de 9, já que eles têm que ser instalados de 9 em 9 quilômetros. Notem que eu parei no quilômetro 198. Por quê? Porque a situação me disse lá o problema inicial que seriam 200 quilômetros, então eu parei aqui no quilômetro 198. Se fosse uma sequência de múltiplos aí que deveria ser escrita fora de um problema, eu teria que usar aqui reticências. Eu não usei reticências porque, como eu já disse, foram só 200 quilômetros. Aqui eu tenho os múltiplos que foram organizados de 12 em 12 quilômetros. Por que eles foram colocados aí organizados de 12 em 12 quilômetros? Porque os radares deveriam ser aí instalados nos quilômetros que fossem múltiplos de 12. Novamente eu parei no 192 porque eu só tinha aí 200 quilômetros de extensão para organizar aí os radares de 12 em 12. Então, por esse motivo, eu parei no quilômetro 192. Bom, o nosso intuito com esse exemplo é identificar qual foi o mínimo múltiplo. Então, quais são primeiro os múltiplos comuns que apareceram aqui na sequência de 9 e 12? Foram o 0, o 36, o 72, o 108, o 144 e o 180. Então, esses foram os múltiplos comuns. E qual foi o menor deles? O 36, ou seja,
Lá no 36, nós teremos ao mesmo tempo a instalação de um telefone e de um radar aí de velocidade. Nós então usamos o mínimo múltiplo comum para descobrir aí onde seriam instalados os dois. Quando eu vou utilizar o mínimo múltiplo comum em um exercício? Quando eu tiver aí fatos que estiverem acontecendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, como foi o caso aqui da instalação do telefone e dos radares. Quando houverem situações de volta, pessoas que saem ao mesmo dia para viajar e voltam em intervalos de tempos diferentes, quando eu quiser saber quando as 2 ou 3 pessoas terão encontros, voltarão juntos para o mesmo local, ou quando ainda houver aí o uso de palavras após quanto tempo e mínimo possível. Então, são nessas 3 situações que eu terei que usar aí o mínimo múltiplo comum.